Tia do Legunes é 3. Está no ar Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein? Olá, você que está me ouvindo agora pelas ondas da Rádio Universitária FM e pelas plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Comida de Verdade, o seu programa de todo sábado para falar sobre alimentação, agroecologia e sobre o futuro que você já sabe, é eleições. No programa de hoje a gente veio discutir sobre agroecologia. Um voto pelo quê? As eleições, minha gente, estão chegando e nós não podemos ficar parados. É a festa da democracia, construída com muita luta. É por isso que nessas eleições a gente reforça a campanha da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, que fala agroecologia nas eleições 2024. Minha gente, a natureza não é um assunto opcional. Pensar nas mudanças climáticas, na produção de comida sem veneno, é pensar em segurança, em saúde, em alimentação. Em 2024, a gente lembra que o seu voto pode ser isso mesmo, agroecológico. Não como uma alternativa, mas como um caminho no campo e também na cidade. Por isso perguntamos, agroecologia, um voto pelo quê? Quem fala sobre isso com a gente é Paulo Petersen, ele que é agrônomo, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural. Ele também é doutor em estudos ambientais, integra a Senapo, que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Faz parte também da ONG ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Você sabe que o cara é da agroecologia mesmo. E hoje é o nosso convidado. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, João Lucas. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Que massa. Vamos falar dessas eleições, né, Paulo? Para decidir rumos, dessa vez localmente, mudar o nosso futuro. E, Paulo, pensar no nosso futuro é pensar em agroecologia também, né? Entra em cena essa ação, a agroecologia nas eleições. Uma campanha que já é histórica, né, Paulo? A gente, por iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, já alguns pleitos eleitorais vem se repetindo essa iniciativa de pautar a agenda da agroecologia, quer dizer que, na verdade, é uma agenda que conecta várias outras agendas. É verdade. No debate público. As eleições é uma grande oportunidade para propor ideias transformadoras. Então, perder essa oportunidade, quer dizer, na verdade, não se trata propriamente de defender partido A, partido B, ou candidato A ou B, mas é defender ideias. Então, essa tem sido a proposição da Articulação Nacional de Agroecologia já há alguns anos. Perfeito. E você pode explicar melhor a agroecologia nas eleições em 2024? Qual é o caráter que essa campanha ganha, né, nesse ano? Que a gente sabe que não é uma eleição para o Brasil todo, mas a gente tem que pensar mais localmente mesmo, né, Paulo? As prefeituras, quer dizer, o poder público municipal, seja o executivo, seja o legislativo, podem muito em torno da agenda da alimentação. E quando eu falo agenda da alimentação, estou me referindo não só ao lado do consumo, mas também desde a produção, a transformação, a distribuição e o consumo. As prefeituras e as câmaras de vereadores têm um espaço muito grande para influenciar na forma como os sistemas alimentares eles são estruturados. E fazem muito pouco, a verdade é essa. Considerando não só a questão da agricultura como uma atividade rural, mas também, e sobretudo, cada vez mais, a gente vê também a possibilidade das próprias cidades serem espaços de produção agrícola através da agricultura urbana, agricultura periurbana,
E isso tem muito a ver com a forma de ocupação do espaço urbano, né? E mesmo Então, quando não é na cidade, né, Paulo? A gente sabe das concentrações que tem nas cidades de feiras agroecológicas, por exemplo. Na verdade, que onde exatamente. muitos Aí agricultores fazem o seu trabalho, o seu comércio, de fato, né? exatamente. Quer dizer, na verdade, a gente, quando fala em sistemas alimentares, a gente está falando da conexão de vários elos, né? Então, desde a produção, onde há Perfeito. agricultura urbana, periurbana, mas também rural, e essa distribuição através de diferentes circuitos que hoje, cada vez mais, a população se abastece em grandes supermercados, grandes varejos, que é um número cada vez menor, né, e mais concentrado. E esse espaço é um espaço que vai induzindo cada vez mais a alimentação ultraprocessada, Isso. que é a alimentação mais barata, e quem quiser acessar alimento de qualidade nesses espaços vai ter que necessariamente pagar mais. Que fica aquela Então, ideia, né? Que é mais caro comer bem, mas na verdade é toda uma lógica por trás, exatamente. né, Paulo? Exatamente. A questão da concentração do varejo é uma das razões que faz com que esses preços se elevem. Quer dizer, exatamente essas feiras, essa descentralização, a venda direta, né, de quem produz para quem consome, faz com que não só os custos, né, de distribuição sejam rebaixados, mas você não está remunerando quem está na intermediação, você está remunerando quem está na produção, né, quem está no trabalho de produzir o alimento saudável. Então, é fundamental a desconcentração dos sistemas de distribuição alimentar. Esse é um assunto muito importante, por isso que a gente tem colocado muito esse assunto nessas eleições. Interessante isso. E aí, isso que você fala, né? Você falou dos mercados e assim, às vezes, esses grandes mercados que chegam nas cidades, eles vêm com essa ideia de, olha, como a cidade está crescendo, que bom, né? Assim, estamos indo para frente, né? Mas nem sempre esse avanço é para frente, faz bem, está alinhado com a nossa saúde, né, Paulo? E aí você fala... Absolutamente. Eu consideraria que isso não é um avanço, João Lucas. Eu acho que isso é um retrocesso. É um retrocesso porque, ainda mais quando a gente fala de Nordeste, que tem uma tradição de feiras livres, e, quer dizer, não necessariamente todas as feiras sejam feiras de venda direta da produção, mas a intermediação é diferente. É verdade. Nós temos uma riqueza cultural muito grande nas feiras, né? A biodiversidade, a gastronomia, quer dizer, a cultura popular está presente. No supermercado isso é destruído. Absolutamente, a alimentação faz parte da cultura popular. E quando você tem mercados que absorvam essa diversidade que vem dos sistemas de produção, sobretudo da agricultura familiar, você tem sistemas de produção diversificados, que é a base da agroecologia. Quando você não tem, a tendência é da agricultura familiar se tornar cada vez mais especializada. Então, você tem uma certa monotonia na produção e monotonia no consumo. Isso é péssimo para a renda, para a distribuição de renda, para o meio ambiente, para a saúde, para as questões climáticas, tudo. Quer dizer, é um efeito de... por isso que eu digo, não é um avanço. Absolutamente entender que os supermercados são avanços, não é exatamente, quer dizer, é a propaganda que eles fazem, né? Da alimentação moderna e tal, mas, na verdade, o que a gente tem visto, inclusive em pequenas e médias cidades do interior, é que essas redes, essas cadeias de distribuição superconcentradas estão chegando exatamente destruindo esses mercados tradicionais. Muito interessante isso que você traz, Paulo, porque aí quem está nos ouvindo deve estar pensando, oxente, ele não estava falando de eleições, o que aconteceu? Mas eu acho, Paulo, que as eleições agora para esses cargos que são ditos como menores na política, vereadores, prefeitos, prefeitas, são menos importantes, mas eles são muito importantes para pensar em políticas, em necessidades, talvez em conselhos também, né, da cidade, que pensem também em alimentação, em saúde. Esse voto em 2024 passa por isso, Paulo? Por quê? Absolutamente. Não tem. Na verdade, João Lucas, eu acho que um dos grandes desafios das questões públicas é que eles sejam conectadas entre si. Nós não podemos pensar que vai ter soluções para a saúde desconectadas das soluções ambientais ou das soluções econômicas ou da questão climática. Elas são conectadas. E os sistemas alimentares, eles estão na raiz dos problemas e, portanto, eles podem estar na raiz
das soluções. Quer dizer, quando você tem um sistema alimentar baseado na agroecologia, que significa isso? São sistemas diversificados, né, com produção com baixo ou nenhum uso de agroquímico, né? Porque o agroquímico, ele de fato, ele é um dos problemas, não só causadores de problemas ambientais, mas problemas de saúde. E questão climática também. A questão climática ela é inescapável. Hoje, qualquer eleição, qualquer cargo público, qualquer pessoa que pleiteie um cargo público que não incorpore a questão climática, ela está fora da realidade. Exatamente. Né? A questão climática está batendo na porta. Só que a questão climática ela não se resolve com grandes parques eólicos, com esses absurdos que a gente está vendo. Quer dizer, não é essa a solução. A solução passa pela questão agrária, e no caso do Brasil, sobretudo, que é na questão agrária a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, e ao mesmo tempo é a questão agrária que faz com que a gente esteja mais vulnerável. A gente vê o caso do Rio Grande do Sul, é um caso emblemático, as secas e tudo mais. Então, a agroecologia ela permite a gente dar soluções estruturais para várias das questões que a gente está enfrentando hoje e que fica buscando soluções isoladas, soluções para a saúde, é mais hospital e mais remédio. Não é. A solução para a saúde é promoção da saúde. E a questão da a má alimentação é uma das principais, ou se não a principal razão de agravos à saúde coletiva. Então, se a gente quiser, de fato, uma política de saúde, a gente tem que melhorar a alimentação da população. E assim sucessivamente, para as questões ambientais, para a questão de distribuição de renda. Então, esse é um assunto inescapável nas eleições. Perfeito. O seu voto, ele está prevenindo ou ele está remediando? Eu acho que a gente tem que começar a pensar num voto agroecológico para agora. Porque esse voto agroecológico é um voto pela saúde, pela segurança na cidade, quando caem as barreiras, quando chove demais e aí as pessoas ficam sem casa. É uma solução pensando no futuro, mas no agora. As mudanças climáticas não são mais um pensamento para o amanhã. É para o seu voto, que é amanhã. As eleições já batem a porta. Olha, fique aí que a gente faz uma pausa rapidinho aqui no Comida de Verdade, mas volta já com mais agroecologia nas eleições. Fica aí. Você está ouvindo Comida de Verdade. Já pensou quanto vale o seu voto? Este ano vamos eleger prefeitas e prefeitos, vereadores e vereadoras. Quem for eleito ou eleita vai interferir diretamente na realidade da sua família, comunidade e município. Isso durante os próximos 4 anos. Já pensou no tamanho da responsabilidade com tantas pessoas? É por isso que o seu voto vale muito mais que um favor. Não troque seu voto, fortaleça a democracia. Uma campanha da Articulação Semiárido Brasileiro. Todo dia é dia de feira no Recife. É por isso que hoje a gente traz uma listinha das feiras agroecológicas do Recife. Se você mora no bairro de Santo Amaro, se liga no Espaço Agroecológico de Santo Amaro. Ele fica localizado ali, em frente ao Sesc, estacionamento da Delegacia da Mulher. O Espaço Agroecológico de Santo Amaro é o lugar ideal para comprar suas frutas e verduras agroecológicas. Toda quarta-feira, das 5h30 até as 10 da manhã, em Santo Amaro. Passando pelo bairro de Dois Irmãos, você também encontra a sua feira, bem ali na Praça Faria Neves, em frente ao Lafep. Você encontra a Feira Agroecológica Chico Mendes, aberta todas as sextas-feiras, das 6 da manhã até o meio-dia. Passa lá! No meio da semana também tem feira lá no campus da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. É a Feira de Economia Solidária e Agroecológica, o UFPE-CCSA. Fica ali ao lado do prédio do Centro de Ciências Sociais, na Várzea. É toda quarta-feira, das 5 da manhã até a 1 da tarde. Em todo canto tem Feira da Agroecologia. Campo, cidade, Centro Sabiá, unidos pela alimentação saudável e agroecológica. Você está ouvindo Comida de Verdade. Comida de
de verdade, estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Paulo Petersen. Hoje falamos sobre a agroecologia nas eleições. Olha, Paulo, do lado de cá, a gente defende a agroecologia, uma forma de garantir um futuro, né? Um futuro sem fome, sem veneno, sem injustiça climática. O que um voto tem a ver com isso quando a gente pensa nessa questão que você trouxe, né? Das cidades que são vulneráveis, como é o Recife, quando chove, quando não tem água. O que é que um voto tem a ver com isso? Não, o voto ele é absolutamente determinante porque são as opções. Quer dizer, hoje o debate eleitoral ele está muito esvaziado de propostas. Em geral, nós estamos com um debate muito polarizado em torno a questões, digamos assim, muito polarizadas em torno a questões da violência, por exemplo, que é uma das agendas que mobiliza muito o interesse com razão, não sem razão, mas se a gente vai aprofundando esses debates que estão no dia a dia, né, nas eleições, a gente vai ver que são, em geral, tem causas comuns. E se a gente não for as causas dos problemas, a gente fica discutindo sempre na superficialidade. Então, como eu estava dizendo antes, a gente está sempre atrás de soluções simples para problemas que são complexos. Então, o problema da violência não resolve com mais polícia e com mais violência. Nós precisamos de criar uma cultura de paz, né? Então, daí tem um debate de direito à cidade, você tem a questão de geração de emprego e tudo. Agora, não são soluções que são imediatas, necessita, de fato, reformas estruturais. Por isso que a gente defende muito a agroecologia, porque ela é um ponta de lança para fazer grandes reformas estruturais. E a questão da alimentação, ela de fato ela é central. O alimento, ele conecta várias questões da sociedade, e como estava dizendo antes, ele tem a ver com a forma de ocupação dos espaços rurais e urbanos, mas tem a ver com a qualidade da alimentação e a promoção da saúde. Isso interessa a todo mundo. Não tem quem não se interesse por esse tipo de assunto. Então, o voto, em quem você está votando, ele pode acentuar esse projeto da necropolítica, que é um projeto que vai entendendo que o papel do Estado é usar da sua violência para conter as tensões sociais, ou um projeto de promoção de uma sociedade harmônica, saudável, né, e sustentável. É desse lado que nós estamos. Perfeito. Um voto agroecológico. Mas aí, como você mesmo falou, né, no começo da nossa conversa, não é um voto numa pessoa, um político, mas é uma forma de fazer política. E aí vem aquela pergunta que sempre vem acompanhada da agroecologia. A agroecologia é política? A agroecologia é totalmente política e não há nada que não seja política. Quem diz que as coisas e os temas não são políticos está usando de uma atitude política despolitizante. Tudo no debate público é política. São relações de poder. A agroecologia ela é política porque, na verdade, o que ela propõe são transformações que afetam interesses econômicos e de poder de grandes grupos, de grandes corporações que se beneficiam da forma como os sistemas alimentares estão estruturados. Então, se a gente precisa, de fato, de fazer política e de, sobretudo, de mobilizar a sociedade em defesa dessas ideias. É por isso que, e nas eleições, é um momento chave para que essas ideias sejam defendidas. E eu gostei que você falou que assim, não é mais uma questão de um político que sempre defendeu, né, a justiça climática. Agora precisa ser um assunto para todo mundo. Quem é de todos os lados da política começar a conversar, né? Senão está desconectado da realidade. Absolutamente. Essa é a questão, e o que a gente faz com essas campanhas, a campanha Agroecologia nas eleições, é exatamente de chamar a atenção não só para a população, os eleitores, eleitoras, mas também para os candidatos. Isso. E candidatas que precisam ter essa compreensão. Muitas vezes, essa pauta da agroecologia ela não está sendo incorporada com a profundidade necessária. Então, eu acho que é isso que vem acontecendo de ano após ano, e uma evidência do sucesso desse tipo de estratégia é que hoje
nós temos muitas políticas, muitas legislações em defesa da agroecologia, ou seja, pouco a pouco a gente vai conseguindo incorporar, seja nas prefeituras, seja nos governos estaduais, inclusive no governo federal, propostas em defesa da agroecologia. E a gente não pode ignorar o momento que vivemos no Brasil, e eu acho que ele é muito importante para a gente discutir política e agroecologia e meio ambiente, né? A gente veio de um governo que destruiu conselhos estaduais, conselhos nacionais de segurança alimentar, de soberania alimentar, destruiu os órgãos que fiscalizam o meio ambiente no Brasil, e hoje a gente precisa mais do que nunca revitalizar, replantar muitos desses conselhos, como tem acontecido, né? A volta do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e também os locais, né, Paulo? Enfim, a política que somos nós que construímos. Um voto que faz a diferença para isso também, né, Paulo? João Lucas, acho que você tocou num ponto que é essencial. A ideia de que a agroecologia é também uma proposta de aprofundamento da democracia. Nós saímos de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa. Os sistemas alimentares locais, eles são construídos a partir da contribuição efetiva das organizações que estão no território, né? Das organizações de quem produz, de cooperativas, ONGs, universidades, né? Centros de pesquisa, e das prefeituras, né? Que estão no território em conjunto, construindo sistemas e dialogando, e para isso os conselhos são muito importantes, porque são nos conselhos onde os debates são feitos a partir da realidade do território. O que vai ser construído em Recife não tem nada a ver com o que vai ser construído no Rio de Janeiro, são caminhos diferentes, são situações diferentes. Então é preciso mobilizar essa participação, essa inteligência coletiva, não só para construir políticas adaptadas às localidades, mas também para resistir à força do grande agronegócio, que continua tentando se implantar nos territórios, né? Então, essa participação é fundamental, por isso a importância dos conselhos. E eu acho legal isso que a gente está falando, porque a Ana, ela não só trouxe, né, a campanha Agroecologia nas eleições, vamos embora, minha gente, vamos votar, mas trouxe também uma carta de responsabilidade política para que fosse assinada. Você pode explicar para a gente como é que funciona essa carta, Paulo? Para quem é essa carta? A carta, João Lucas, ela é resultado de um acúmulo de muitos anos, né, de experiências, inclusive aprendendo com políticas públicas já implementadas por várias prefeituras pelo Brasil afora. Nós fizemos um levantamento alguns anos atrás, que resultou num mapa de políticas públicas e de possibilidades de prefeituras de implementar políticas públicas. Então, nós não estamos partindo do zero. Não estamos falando de uma ideia de futuro. São coisas que já existem. Agora, que precisam ser melhor conhecidas e aprofundadas, desenvolvidas. Então, a carta, ela trata, primeiro, de dar evidência a diferentes propostas em diferentes campos, né, coisas que as prefeituras e câmaras de vereadores podem fazer, que já existem e que podem ser desenvolvidas, né? É uma carta nacional, né? Ela não tem... E os lugares, eles podem agregar suas próprias propostas, né? Então, é um pouco esse o sentido de uma carta que é nacional, mas que ela tem um sentido de ser adaptada para cada local. Perfeito, é isso. Já sabemos da nossa responsabilidade e vamos às urnas, né? Como estamos chegando no fim do Comida de Verdade, Paulo, e agora com a agroecologia nas eleições e também na mente, eu trago essa pergunta que eu faço para todo mundo que passa aqui por essa mesa de agroecologia, de comida de verdade. Paulo, depois de todo esse nosso papo, o que de fato nos alimenta? O que nos alimenta é a esperança de que nós temos capacidade de transformar essa realidade que nós estamos vivendo. Essa esperança, ela precisa, é o que nos move para seguir defendendo e articulando e convencendo e juntando mais pessoas, mentes e corações em defesa de um projeto de transformação. Acho que a esperança é o nosso grande alimento. Que maravilha, é isso. E vamos à luta!
e vamos às urnas. Olha, eu sei que você que está nos ouvindo já deve ter o seu político, já deve ter o seu voto, mas eu convido você a pensar num voto que pense num futuro ambiental, um voto de justiça climática, um voto no meio ambiente. Paulo, para a gente fechar de verdade esse papo, eu quero lhe trazer de novo para falar também com quem está nos ouvindo o que seria um voto agroecológico. O voto agroecológico é um voto que defende uma mudança na nossa sociedade, em primeiro lugar, promovendo justiça social, respeitando, valorizando e defendendo os direitos das mulheres, das populações periféricas, dos afrodescendentes, povos indígenas, mas também em defesa das juventudes, no sentido de, finalmente, nós construímos uma sociedade emancipada, né? E que a gente tem uma perspectiva de futuro e que, ao mesmo tempo, a gente consiga superar esse atraso, né, reacionarismo que se disseminou na nossa sociedade e que vai colocando freio exatamente para essas transformações que a gente defende. Então, o voto agroecológico é um voto de emancipação. Perfeito. Tá aí, minha gente. Se você quer pensar no seu futuro, pense um pouquinho nesse voto agroecológico. Paulo, muito obrigado por essa participação com a gente, viu? Obrigado, João Lucas. Tudo de bom. Vamos embora para as eleições. Gente, conversamos agora com o Paulo Petersen, ele que é agrônomo, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural e também é doutor de estudos ambientais. Ele integra a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Senapo, a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Tá chegando a hora da dica de verdade. Ninguém vai embora sem receber uma dica da agroecologia para você levar para sua vida. Hoje a nossa dica é um pouco diferente. Vamos pensar na saúde. E que tal na saúde da mente? Ouça aí a nossa dica de verdade. Dica de verdade. Oi gente, meu nome é Adriana Duarte, Mana, passando aqui para dar umas dicas para a gente ter um pouco mais de saúde nesses tempos tão corridos, onde nós somos tão cobrados, né, tão cobradas. Perceber um pouco a energia, né, como ela vem da natureza, olhar um pouco o céu, tanto de dia como à noite, as estrelas, e a utilização da água, né, beber muita água. A água ela é uma fonte de energia e alimento para o nosso corpo. Ter cuidado com essa água que a gente ingere, né? E uma coisa muito simples é que a gente pode pegar um copo d'água e colocar com uma fita crepe uma palavra positiva como amor, alegria, saúde, paz, e colocar a água no copo e ingeri-la, né? É comprovada que essa energia reorganiza as moléculas da água, trazendo um bem-estar maior, né? Ouvir o som da água, a água na natureza, a água no riacho, a água no mar, a água da chuva caindo, tudo isso é muito positivo para o organismo, né? Nos lembra um pouco da nossa fase uterina e nos reorganiza também nas nossas emoções. A água é cura, né? E cuidar do alimento, cuidar do momento que estamos na mesa para se alimentar, não proferindo palavras negativas, palavras ruins, palavras que possam trazer uma energia, um fluido ruim para esse alimento, né? Então é importante que a gente cuide dessa alimentação, como ela também chega ao nosso corpo, a energia que ela carrega para o nosso corpo. E por fim, quando se sentir muito cansado, coloca os pezinhos na terra, no chão, né, para descarregar essa energia. A terra é magnética e vai fazer um reequilíbrio energético no nosso organismo. É isso, um grande abraço e um dia maravilhoso para a gente. Então tá aí, leve a dica de verdade para sua vida. Essa é a dica do Centro Sabiá nesse finzinho de setembro amarelo.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um Comida de Verdade com a gente. Se perdeu algum pedaço da conversa e quer ouvir de novo, passa no Spotify, passa no YouTube e procura por Comida de Verdade ou pelo Centro Sabiá. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Locução, trabalhos técnicos, João Lucas. Valeu, pessoal, e até o próximo Comida de Verdade. Até a semana que vem. Travessia do Lago IC3. Você ouviu Comida de Verdade. Comida de Verdade é um programa do Centro Sabiá com a Rádio Universitária FM e retransmissão na Rádio Universitária Paulo Freire AM. Ei, acabou a crise, hein?